E falando sobre graça, restituição, um ano de viver algo extraordinário, estamos tendo a oportunidade de iniciar. Me lembra uma história, a história que nos fala no livro de 2 Samuel. Me lembra de um homem chamado Mefibosete. Quem que era ele? Mefibosete era filho de Jonatas, sangue azul, sangue real. Sabe aquele cara que nasce e fala assim, esse tem tudo para ter uma história, esse tem tudo para alavancar. Mas às vezes, no meio do caminho, por mais que tenhamos planos, projetos e tantas coisas que podem influenciar, acontecem situações, porém, que entram na história. Talvez entrou até na sua, quantas vezes entrou na minha, para atrapalhar o curso daquele projeto de Deus sobre nós. Isso aconteceu com Mefibosete. A Bíblia diz que aos 5 anos de idade, quando o rei Saul e seu pai é morto no campo de batalha, todos vêm correndo dentro da cidade, a ama dele, a sua babá, pega ele desesperado e sai correndo para fugir, para salvar a vida dele. No meio daquela fuga, o que acontece com a criança? A criança cai, os cavalos passam por cima e as 2 pernas dele é quebrada. Naquele momento, num ato de salvação, ela leva aquele menino com as pernas quebradas para um lugar do esquecimento, para um lugar onde ninguém jamais o procuraria. Para quem muitas vezes ouvisse falar, pensaria que ele tivesse morto e a sua história aniquilada. Leva ele para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar é lugar do esquecimento. Lodebar é onde enterramos sonhos. Lodebar é onde colocamos os nossos projetos esquecidos, amortecidos. E ali ele se criou. Mas a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, voltando a fita, voltando a história, que o rei Davi, agora rei, ele tinha feito uma aliança com Jonatas, uma aliança de alma, uma aliança de coração, uma aliança no qual só Deus poderia colocar na vida daqueles homens. E eles fizeram uma aliança que os 2 cuidariam um da descendência do outro. Um dia Davi está no seu palácio, tudo ele já tinha promissor, de forma promissora na sua vida, mas ele se lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele pergunta, será que existe ainda alguém da descendência de Jonatas no qual eu possa amar, cuidar e restituir aquilo que era seu por herança? Talvez você já tenha esquecido muitas coisas na tua vida, né? Talvez você acha que pessoas esqueceu de você. E quantas vezes na sua vida você sentiu uma dor lá no coração porque se sentiu abandonado? Mas eu quero dizer para você que esta palavra está entrando neste quarto, está entrando agora, talvez no hospital, talvez em uma cela de prisão, por um celular, por um aparelho, um notebook, por um aparelho telefônico, por um televisor, eu não sei qual, por um canal no YouTube, para dizer para você que Deus não te esqueceu. Para dizer para você que o Senhor ele vai usar meio, situações e até alguém para se lembrar da promessa que ele tem. Resumindo a história, Davi se lembrou, pegou uma carruagem e foi buscar Mefibosete no lugar do esquecimento. Trouxe ele de volta com as pernas quebradas, assentou ele na mesa. Quando ele se assenta na mesa, a toalha do rei cai em cima dele e ele se iguala a todo mundo, aos filhos de Davi que está na mesa. Deus vai te igualar da promessa que ele tem com os grandes da terra, com aquilo que ele te prometeu. Muita gente pode ter te esquecido, muita gente pode ter esquecido o que Deus te prometeu, mas Deus não esqueceu e ele tem um plano na tua vida. Acredite, é tempo de graça, é tempo de restituição. Ei, sempre por aí, pega essa alavanca, cresça, absorva. Tempo de graça, tempo de restituição. Sempre por aí, claro, até que ele venha. Bora!